Olá, graça e paz. É sempre bom adorarmos juntos ao Senhor. Muita saudade de fazermos isso presencialmente, mas enquanto não é possível, o Senhor nos tem abençoado dessa forma e eu tenho certeza que tem sido abençoador para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, como tem sido para a minha. Então eu quero convidar você a mais este tempo de adoração voltado para o nosso Deus, para a glória dele e para a nossa edificação. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Vamos continuar celebrando esse Deus maravilhoso, cheio de alegria, mas também de expectativa por aquilo que Ele está trazendo para nós. O novo dEle é o melhor que nós temos. Expectativa de um novo tempo, expectativa de cura, de transformação. Mas com o coração confiantes que Ele faz parte da nossa vida, do nosso tempo. Vamos cantar assim? Coração exultar, de alegria eu canto. Sumo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
esperança e fé, cheios da graça e temor. Pai, mamãe, filhos e avós, Deus planejou, família do Senhor. O salmista nos ensina que é muito bom louvar ao Senhor, que é muito bom servir ao Senhor. E existe N formas de você fazer isso. E uma das formas que nós fazemos com muita alegria, porque a Bíblia também nos ensina, é participando com os nossos dízimos e ofertas. É importante que você permaneça fiel no seu dízimo e sua oferta, em tudo aquilo que nós como igreja estamos fazendo, realizando. Você vai receber todas as informações para que você continue contribuindo ao longo dessas celebrações que estamos passando, que estamos gravando, mas é importante demais que no seu coração permaneça o gesto de generosidade em servir, em adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Faça isso. Não deixe que nada tire esse privilégio que nós temos de participar do reino de Deus. Meu Senhor, sou meu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mais é ti, mais perto eu vejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Bem contente está o meu coração em servir-te sem temor. Seguirei teus passos com retidão, constrangido pelo amor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó, que pura e santa alegria é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Graça e paz, meus irmãos queridos. Bom podermos adorar a Deus como igreja, como família, como comunidade de fé e, melhor ainda, podermos ouvir, aprender e meditar em Sua palavra. É através da palavra de Deus que nós somos transformados, nós somos guiados, nós somos moldados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu quero convidar você a juntos refletirmos a respeito de um tema muito importante, necessário para a vida de cada um de nós. Seja você alguém novo convertido, seja você um cristão já de muitos anos, de muitas décadas, você precisa meditar a respeito deste tema: o que é
ser cristão. Já faz bastante tempo que muitos pregadores têm chamado pessoas a viver de acordo com uma graça barata. A graça barata é uma expressão que foi cunhada no século passado pelo pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi executado na época do nazismo por sua militância contra Hitler e o seu regime perverso. Bonhoeffer, que, ao contrário de grande parte da igreja e dos cristãos, que foram negligentes, complacentes e até aliados ao Terceiro Reich, ensinou que graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina eclesiástica, da comunhão sem confissão, da absolvição dos pecados sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. Contra esse tipo falso de vida cristã, Bonhoeffer pregou a respeito da graça preciosa, declarando a respeito da graça preciosa que ela é o tesouro escondido no campo. Para obtê-lo, o homem alegremente vai e vende tudo o que tem. É a pérola de grande valor. Para comprá-la, o mercador vende todos os seus bens. É o reinado soberano de Cristo, pelo qual o homem arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Cristo, mediante o qual o discípulo larga sua rede e o segue. Graça preciosa é o Evangelho que deve ser buscado incansavelmente, o dom que deve ser pedido, a porta na qual devemos bater. Tal graça é preciosa porque nos chama a seguir, e é graça porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Existe muita gente, infelizmente, que vive de acordo com a graça barata dentro e fora das igrejas. Para essas pessoas, Jesus fez uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus comparou a atitude de quem vive de acordo com a graça barata à atitude de um homem que construiu sua casa sob a areia. E esta foi destruída na hora da inundação, porque não pôde suportar a tempestade, os tempos difíceis. Ele também comparou as noivas que perderam a hora da chegada do noivo, porque não estavam preparadas, não tinham azeite de reserva em suas lâmpadas. E também ao homem que foi expulso de um banquete, porque não estava apropriadamente vestido para a ocasião. Ele comparou a um homem que, ao invés de investir o dinheiro que recebeu, o enterrou e, na prestação de contas, acabou ficando sem nada. Essas comparações são perturbadoras. Primeiro, porque foi o próprio Senhor Jesus quem as fez. E também porque revelam que as consequências de viver de acordo com a graça barata são muito sérias, são muito graves. E é justamente por causa disso que você precisa ter certeza de verdadeiramente ter
acolhido o Evangelho de Jesus Cristo e estar vivendo de acordo com a graça preciosa e não segundo a graça barata. Jesus nos chamou para recebê-lo e permanecermos no seu amor, de maneira que a nossa vida se torne frutífera. Não existe conversão verdadeira se não for seguida pelo discipulado, e não existe discipulado sem mudança de vida, sem obediência e sem um profundo compromisso com Jesus e com a sua palavra. Portanto, o discipulado é a essência do que significa ser cristão. E uma maneira segura de saber se você realmente está vivendo como um discípulo de Jesus é olhar para as primeiras pessoas que ele chamou, para os seus primeiros discípulos. Os evangelhos relatam como esses primeiros discípulos de Jesus iniciaram a sua caminhada com ele. E depois você pode confirmar tudo isso lendo com calma e com muita atenção alguns trechos dos evangelhos. Caso você queira anotar agora, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. E João 21, 19. Os primeiros homens chamados por Jesus eram pescadores. Foram os irmãos Pedro e André e também, e logo depois, Tiago e João. Jesus chegou próximo deles enquanto estavam costurando, consertando as redes e disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E os evangelistas relatam que aqueles homens imediatamente deixaram as redes, o barco, o pai e passaram a seguir a Jesus Cristo. Mais adiante, Jesus se encontrou com Mateus. E Mateus era um homem odiado por todos, porque era um cobrador de impostos. Ele cobrava impostos do seu próprio povo para dar aos romanos, que eram o império dominante na época. Jesus disse a Mateus simplesmente: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu, deixando a alfândega, deixando a sua mesa, deixando o seu trabalho e, como os outros, deixando até mesmo a sua sobrevivência diária. Mas o evangelista, ele relata uma coisa muito curiosa, que Mateus em seguida deu uma festa para comemorar o dia da transformação da sua vida, o dia em que a sua vida tomou um novo rumo. Ele chamou para a festa, naturalmente, a Jesus, os outros discípulos, e ele chamou também todos os seus amigos de profissão, os outros publicanos. E algumas pessoas mais religiosas, mais moralistas, ficaram espantadas e começaram a protestar. Como pode Jesus se associar com gente daquele tipo? E ao ouvir isso, Jesus respondeu o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. No final do Evangelho de João, nós temos ainda um incidente muito interessante. Lemos que Jesus, já depois de ressuscitar,
reunido novamente com os seus discípulos, mais uma vez chamou Pedro para segui-lo, para servi-lo, sem esconder com isso que a vida de Pedro seria marcada pelo sofrimento e por uma morte terrível. Pedro, quando ouviu e entendeu como seria duro o caminho do discipulado, como seria duro o seu chamado para seguir a Jesus, ele olhou para João, o discípulo amado, e depois olhou de novo para Jesus e perguntou: mas Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Podemos tirar desses acontecimentos algumas conclusões importantes a respeito do discipulado. Primeiro, é uma caminhada que começa com um chamado básico: seguir a Jesus Cristo, da maneira mais simples e mais concreta. A nossa vida muda por conta do discipulado, por conta do seguimento de Jesus. Passamos a aprender com Ele e a fazer as coisas como Ele faz. Deixamos para trás qualquer coisa que se constitua num impedimento para seguir e obedecer a Cristo. Não tem jeito, não existe discipulado sem renúncia. Não existe discipulado sem obediência simples. Não existe discipulado sem que a nossa vida inteira seja afetada e seja transformada. Segundo, o chamado ao discipulado também é um chamado para sermos curados por Jesus. Somos perdoados dos nossos pecados, passamos a ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E por conta disso, passamos também a ser morada de Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa em nossa vida uma obra de santificação. E, naturalmente, essa obra do Espírito Santo envolve um papel, um esforço dedicado para vivermos de acordo com aquilo que somos agora, filhos de Deus, discípulos de Jesus, luz do mundo, sal da terra. E terceiro, esse chamado nos faz participantes da missão de Deus. Uma missão que é coletiva, mas também um compromisso que é pessoal. O discipulado envolve a caminhada de fé comunitária, mas a decisão para o discipulado, ela é íntima, ela é pessoal. Não dá para comparar a nossa caminhada com a caminhada de outro. Não dá para esperar que as nossas experiências sejam como as experiências de outro. O nosso caminhar com Cristo é pessoal. A obra que Cristo está fazendo em nossa vida é única. E o chamado que Ele tem para cada um de nós é único. Ser pescador de gente, compartilhar o Evangelho, servir no cuidado das ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso Ele nos equipa, para isso Ele nos prepara, para isso Ele nos usa. E nisto devemos gastar a nossa vida. Por isso eu quero concluir dizendo que ser cristão é se apropriar pela fé da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo e anunciada no Evangelho.
O Evangelho não é uma mensagem moralista que só exige que as pessoas consertem a sua própria vida e passem a viver corretamente. O Evangelho também não é uma mensagem terapêutica que só promete prosperidade, bem-estar físico, emocional e material para quem aceitar a Jesus. O Evangelho que nos chama ao verdadeiro discipulado é algo a que devemos considerar com toda a seriedade. Jesus Cristo, em seu alto sacrifício na cruz, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Em sua ressurreição, Ele venceu o pecado, o diabo, a morte. Ele se tornou Senhor sobre todas as coisas, inclusive Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. E desde então, nosso Senhor Jesus está reunindo um povo para si mesmo, um povo para Deus. E Ele chama mulheres e homens de todas as nações da terra para se tornarem seus discípulos. A vida de discipulado é o que determinará a diferença entre a graça barata e a graça preciosa. É o que confirmará se somos verdadeiramente cristãos e, portanto, salvos, ou se somos cristãos nominais com um destino, um futuro, uma vida bastante incerta. E esse chamado de Jesus Cristo ao discipulado envolve segui-lo da maneira mais simples e concreta, obedecendo em todas as áreas da vida. Envolve receber cura que vem de Jesus, o médico dos médicos. E envolve se tornar participante, ativo da missão que Deus está realizando no mundo, de levar o Evangelho para a salvação de todos os escolhidos de Deus, com palavras e com ações, anunciando a palavra e fazendo o bem. Atender o chamado ao discipulado é o que determinará se no fim da nossa vida, se no dia da volta de Cristo, no dia do juízo final, nós ouviremos da parte do Senhor: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Ou, se, ao contrário disso, ouviremos dele: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A graça barata, a graça que é barata hoje, lá no final, se revelará de alto preço. Custará muito caro. Enquanto que a graça preciosa, que hoje requer um alto preço, lá na frente provará que nós pagamos, que o que nós pagamos foi muito pouco, não foi nada, perto daquilo que Deus preparou para nós. Portanto, escolha a graça preciosa, acolha ao chamado de Jesus por amor a Ele, pela recompensa que Ele tem preparado para os seus discípulos, mas também considere com temor as consequências que sofrerão todos aqueles que o rejeitarem. Que você tome a decisão certa, a melhor decisão de ser um discípulo de Jesus,
de jogar fora a graça barata e viver segundo a graça preciosa. Seja um verdadeiro cristão, seja um discípulo de Jesus Cristo, pague o preço do discipulado e que Deus te abençoe e te capacite diariamente. Como foi precioso esse tempo juntos. Eu espero você mais uma vez, hoje ainda às 18 horas, para celebrarmos o nome do nosso Deus. Ele merece a nossa celebração, a nossa gratidão, ele merece a entrega de todo o nosso ser. Então, não perca, reúna sua família, esteja junto, preparado, não só para assistir, mas para adorar juntamente conosco. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.